Doutor André Pena, Correia Bittencourt, fica à vontade. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Boa noite a todos. Uma honra ter o Dr. Paulo Ferrara aqui no ambiente, mesmo que virtual, do Hospital Oftalmológico de Anápolis. Muito Gostaria obrigado. também de desejar aqui uma boa noite aqui para o senhor. Boa noite para o Dr. Jarbas, que é a segunda vez que está presente aqui no nosso hospital, nos auxiliando aqui. Um abraço, meus queridos amigos, Dr. Augusto e doutora Adriana. O caso que nós vamos apresentar aqui é um caso simples. É o primeiro caso que nós implantamos o anel utilizando o nomograma novo, com a observação da elevação posterior. E como é uma apresentação que nós estamos aqui com os nossos residentes, nós vamos tentar colocar aqui na prática a utilização desse nomograma aí tão objetivo e eficiente aí, e reprodutível para os anéis. Então eu vou aqui. Como é que eu faço aqui para compartilhar minha tela? Aperta esse verdinho aí, compartilhar a tela. Você já está com a apresentação aberta? Tá aberta. Então. Só Aqui, compartilha a tela. Isso. Beleza. Aí, primeiro web meeting aqui do HOA, com a honra de ter o Dr. Paulo. Vou apresentar esse primeiro caso. Então, um caso simples, como a gente estava comentando mesmo, mas que mostra a eficiência e a objetividade do nomograma. Então, uma adolescente de 14 anos foi diagnosticada de ceratocone, com diagnóstico de ceratocone há 6 meses em outro serviço, e veio, né, para o departamento de córnea, já encaminhado para o tratamento, referindo a essa baixa visão bilateral progressiva. Uma paciente adolescente com uma dificuldade de tolerância, uma intolerância ao uso de lente de contato rígida, já com essa história. Uma acuidade visual sem correção de 20/150 em olho direito, 20/80 em olho esquerdo. Uma correção, um astigmatismo composto miópico, né, com o componente esférico de 1,25 e o cilíndrico de 5,5 a 180, com a visão de 20/80 nesse olho direito. E no olho esquerdo, um astigmatismo simples de 5,25 a 170, com a acuidade visual de 20/60, e com uma biomicroscopia, um fundo de olho bem inocente. Então foi solicitado um pentacam e nós nos deparamos com essa imagem, esse astigmatismo aí já com a curvatura de 55, uma esfericidade de 0,88, então cone 2, né, com uma espessura mínimo, ponto mais fino aí de 463, isso no olho direito, uma elevação posterior importante aí de 48 em península, né, a gente agora já está olhando os casos já com a visão do nomograma novo. E nos auxilia bastante aí na diferenciação dos tipos de ceratocone. Aqui o exame do olho esquerdo, um ceratocone também 2, né? Uma esfericidade 0,64 e uma espessura de 480. E aí já um istmo aí uma diferença aí entre um ceratocone astigmático diferente do oval, né? Bom, como conduta, como nós temos uma criança, né, uma adolescente, 14 anos, com um ceratocone já com uma repercussão visual importante, né, com o uso do óculos, 20/150 em olho direito, apesar e também com uma intolerância ao uso de lente de contato, inclusive foi testado lentes de contato especiais, Rose K2, nós tentamos até tentar um ANC aí, e a intolerância é muito grande. Penso que a conduta já deve se partir na tentativa da paralisação da doença, né? Um adolescente de 14 anos com uma dificuldade visual dessa. Então, as opções para a paralisação da doença, o que a gente trabalha bastante, né, daqui no hospital já há uns 10 anos, é o crosslink. E, entretanto,
nós temos um paciente com um déficit visual. Então, essa correção, essa paralisação da doença, esse tratamento para a paralisação da doença, ele deve vir acompanhado também de um auxílio para a recuperação da visão deste paciente. Então, nós achamos, né, mais conveniente já o implante do anel de Ferrara. Importante comentar que esse exame que nós fizemos foi o primeiro exame que nós tivemos acesso. A paciente não tinha o exame antigo, que foi feito em outra clínica, mas pela sua idade, né, e pela dificuldade de visão, nós já temos certeza aí da evolução da doença, então a gente tem que parar essa doença. O anel de Ferrara está indicado, né, nesses pacientes, né, nós temos aquele trabalho mais recente do Dr. Sérgio, nos indicando, né, o uso do anel de Ferrara para evitar a progressão do ceratocone, mas em pacientes com resultados melhores em pacientes acima de 21 anos. Então, a proposta nossa é o implante do anel nesse primeiro momento e, posteriormente, se houver alguma evolução, fazer o fast crosslink. Ou vão pedir para fazer uma cocada com açúcar mascavo, né? Que agora nós já... Cocada não serve não, viu? Mas vamos tentar aí o crosslink oral aí. Acho que é uma boa opção, né? Para esse caso, já que nós já fizemos o implante do anel. Então, antes da gente colocar a nossa conduta, eu gostaria de pedir aos colegas aí, já que nós vamos implantar um anel de Ferrara, ou segmentos de anel, quais que vocês aí achariam que seriam mais adequados dentro deste Pentacam aqui? Vocês querem comentar alguma coisa ou eu já posso falar o que eu Veja fiz? bem, eu acho que é muito importante fazer o seguinte comentário. Lembrar que península ou ceratocone oval, a gente deve usar sempre arcos de 160. Né? Combinação de arcos de 160. Né? Como você tem aqui 89, serão dois segmentos. Um de 160 a 15 e outro de 160 a 20, né? Segundo o nomograma. Né? Então, essa observação ela é interessante, por quê? Porque nesses tipos de ceratocone, você vai ter a resposta mais rápida. No dia seguinte, o paciente já refere uma boa acuidade visual e que vai melhorando ao longo do primeiro mês. Chega no fim do primeiro mês, o paciente já está com uma visão realmente muito boa. Como ele tem 1,25 com, quanto mais? 5 de astigmatismo? 5, isso. Pois é. Então, ele vai ficar praticamente emétrope. Eu não sei se foi esse o resultado, mas, na minha experiência, é algo bem possível de acontecer. Porque, como você bem disse, é um cone 1:2. É um cone que está realmente nos seus primórdios. Você vê que tem uma espessura aí de 469, né? No ápice, e 463 no ponto mais fino. Posso perguntar? Porque essa península aqui é quase um istmo, né? Será que a gente não poderia... Veja bem, ele está quase atravessando, mas ele ainda não chegou lá. E se for um istmo, você pode usar também anéis de 160 ou de 140. Embora hoje a preferência, né, Jardim, é para um anel de 320. Para istmo. Para istmo, o astigmatismo, o nipple e o istmo, sem dúvida. Perfeito. E a mastericidade também, né? Influenciaria muito na escolha. 0,88. Isso. Considerando a possibilidade do paciente que já está com a curvatura de 50,9, curvatura média, será que se a gente implantasse o anel longo, não teria uma ação maior na topografia? Quem sabe ele não aproxima mais da emetropia do que... Veja bem, você até poderia fazer isso, né? Mas o resultado com 2 segmentos é melhor. Certo. Veja bem, eu aproveito para comentar o seguinte. Por que o anel de 320 tem um comportamento e o anel de 160 tem outro comportamento? É porque a biomecânica dessas córneas é diferente. E hoje o que a gente está fazendo, lá com o Marcelo Luiz, lá em Guarulhos, é um estudo utilizando o Corvis, né, para identificar essa biomecânica. Porque, pela resposta clínica, você tem, num ceratocone central, tipo nipple, você tem até 6 meses de modificação
no aplanamento, enquanto que nesses cones ovais, né, ou periféricos, 3 meses já está estável. Então, o que muda? Biomecânica. Biomecânica mais frágil do nípel. Né? Veja bem, quanto mais curvo, mais prolada a córnea, isso é outra coisa interessante. Um anel de 320/20 aplana menos uma córnea de 60 do que uma córnea de 70. Né? Por quê? Porque uma córnea de 70 é muito mais mole do que uma córnea de 60. Né? Por isso você tem respostas diferentes. Então, eu acho que aí já uma dica para a gente, né, como melhorar o nosso tomograma. É descobrir uma maneira de medir essa biomecânica. Adriano, algum comentário, alguma coisa? Doutor Jarbas? O Dr. Paulo falou mesmo aqui, esse caso aqui responde muito bem ao 160-200, né, que é o anel, é o Coringa, como diz o Gustavo Ney lá de BH, resolve tudo, e você vai ter resultado visual, bem implantado, topográfico e até mesmo refrativo, né, dependendo se seguir aquela sistemática dele estar um anel bem posicionado, né, um anel simétrico em relação à pupila, bem centralizado, né, 160 graus do anel de Ferrara, equidistantes em relação à pupila, numa profundidade boa, profunda, e ele vai dar uma boa resposta. Então, afastado da incisão para evitar a complicação, seguir a sistemática da simetria do anel, contornando o cone, né? A profundidade e a simetria, ele vai dar um resultado refrativo, um visual, certeza, sim, 99%, topográfico e até mesmo refrativo, sabe, André? Ao longo do tempo você vai vendo que você vai atingir o resultado refrativo também. No começo nem tanto, né, doutor Paulo? Mas depois vai chegando aos poucos. É interessante. Você não vai indicar com expectativa finalidade refrativa, né, doutor Augusto? É lógico, mas na prática... Vamos dizer para o paciente que o anel é como o vinho de barrica. Quanto mais tempo, melhor fica. Boa. Boa fala. Vai resolver muito bem aí. E eu até digo até mais, porque no outro caso, que mesmo sendo astigmático, o Léo Torquete também vai muito de 160. A gente ainda vai de 160, mesmo sendo astigmático, você teria que ir por 140 ou 320, mas o 160 funciona praticamente 99% dos casos, ou 100% dos ovais, né? E mesmo astigmático funciona bem, viu? Eu ainda tendo aí mais no 160, a astigmática aparece pouco, né? Mas o 160 dá bom resultado também, viu? Não só para o oval, que é 70%, 80%, né, doutor Paulo? Mas funciona, apesar da indicação ser o 140 ou 320, mas funciona bem também, viu? Se não for tão avançado, acaba dando resultado bom. Eu costumo dizer que a gente primeiro, né, tem que fazer o beabá, né? E depois você vai dar outro tempero para essa sopa, né? Ou dar cocada, como queira, né? Adriano, algum comentário? Concordo que faria também o de 160, seguindo a elevação posterior, o formato do ceratocone, a esfericidade, né? 2 segmentos. Bom, então é isso mesmo. Então, nós detectamos aí pelo nomograma, né? O primeiro passo é o tipo do ceratocone, então a gente percebe mesmo que é um ceratocone tipo oval. Pela elevação posterior, a gente tem a península, né, que ajudaria a caracterização desse tipo de ceratocone. Também a prolacidade, né, da córnea, né, ela não é tão elevada. E aqui nós mudamos o parâmetro, agora nós estamos colocando com uns 30 graus, né, sagitais, então até muda um pouquinho a asfericidade. Então, por ser um ceratocone oval, a opção é pelo arco de 160 mesmo, que ele estimula, né, a redução tanto do astigmatismo, mas também a melhoria da prolacidade da córnea, né, e é o caso do ceratocone oval. E aí a gente passa para a questão da asfericidade. E quando a gente coloca no nomograma, eu acho interessante que o nomograma ele apresenta a asfericidade pelo seu próprio cálculo, né? Através das curvaturas. Então, às vezes, se você não acha o valor da asfericidade no seu Pentacam,
o próprio nomograma faz essa previsão para você. E pelo o nomograma no site da Ferrara, Ring, né, nós temos aí uma asfericidade de menos 1,13. Aí a gente começa a trabalhar nas espessuras, né, que a gente já sabe que são 2 segmentos de 160, atingindo uma melhor asfericidade. Então, você fazendo a continha, né, colocando como alvo aí uma asfericidade de menos 0,23, né, que é que fica a córnea dentro da média da população, se conseguir uma mudança de 0,9, seria bem adequado. E olhando, né, esse trabalho aí do Dr. Paulo e do Dr. Renato Torquetti, esse gráfico, que é muito interessante, nós temos essas combinações de espessura dos anéis de 160, e hoje em dia já um pouco atualizados dentro do novo nomograma. Então nós temos essas 3 opções, né? 150-200, um anel segmento 150-200, outro 150-250, ou 2 anéis de 200. Então, o legal do nomograma é que ele te situa dentro de opções, né? Então, agora eu posso escolher essas 3 aqui, e são todas bem objetivas e funcionais. No que se refere à questão da espessura, nós teríamos a possibilidade das 3 formas, mas pela questão da assimetria, né, em relação ao eixo mais curvo, a gente faria a opção por segmentos assimétricos, né, e nós tivemos a mesma opção que o nomograma, né, no início nós vamos seguir mesmo o beabá, e realmente fizemos a implantação, o implante do lado temporal do segmento mais espesso, né, de 160 por 200, e no lado nasal, o segmento mais fino, né, de 160 por 150. Então, fizemos a implantação foi manual, então nós conseguimos atingir uma região mais posterior aí, talvez até um pouco muito posterior. Nós tivemos aí um segmento 400, outro 398. E, seguindo o caso, no quinto PO, nós ainda tivemos uma melhora na acuidade visual, não foi tão intensa, a paciente ainda estava um pouquinho chateada, assim, estava sentindo um pouquinho, ela tem uma fotofobia interessante, então já tivemos uma melhora discreta aí na visão, o astigmatismo já reduziu, né, a parte cilíndrica do astigmatismo reduziu um pouco, e agora com um mês que ela veio na semana passada, foi o nosso primeiro caso aí, usando o nomograma, já apresentou uma melhora da acuidade visual sem correção muito importante, nesse olho direito foi para 20/70, houve uma miopização, né, o paciente foi para, por enquanto, uma miopia de -2, e o astigmatismo saiu de 5,50, 5,5, né, para 0,75, e com correção, esses 2 graus aí, nós estamos aí com uma acuidade visual de 20/30. Então, nós solicitamos retorno com 90 dias, com um novo Pentacam, e a gente espera que ainda tenha alguma melhora aí nesse grau e nessa acuidade visual. O paciente está bastante satisfeito. Só para deixar aqui no final, nós temos aí o Pentacam de um mês de tratamento, então a gente percebe a redução importante aí da curvatura, a gente percebe aí a ação interessante aí da teoria das pontas aí, né, reduzindo mesmo esse meridiano, essa curvatura desse meridiano a 95, e comparativamente, aí que sim que a gente percebe, né, essa diminuição aí de quase 5 graus, né, no astigmatismo corneano, e uma diminuição da asfericidade, né, pelo exame aqui, saiu de menos 0,93 para menos 0,46 nesse primeiro mês. Pelo Pentacam, às vezes dá a impressão que está um pouco posterior, às vezes não sei se ainda vai funcionar um pouco mais. Então, esse aí era o caso. Algum comentário, alguma coisa? Vocês acham que devia ser um pouquinho menos superficial, mais superficial? O que vocês acham? Bem implantado, hein?
Então tá bom, né? Ficou bom. Ficou Então tá bem. bom. Né? E o paciente está bem feliz e realmente é muito gratificante, né? E a praticidade da escolha do anel aqui é uma grande vantagem aí desse nomograma. Parabéns pelo caso, André. Eu agradeço muito. Agradeço as dicas aí também, viu, Jarbas? Ótimo. Sua aulinha Vai lá melhorar tá. mais ainda. Só tem um mês, vai melhorar mais. Sim. Já você acha que esse paciente vai aproximar mais da hemetropia? Provavelmente. Ele tem vários pacientes que corrigem 90%. Ele tinha quanto mesmo, André, no pré-operatório? Ele tinha 5,5 do cilindro, né? E miopia esférico de 1,25. 5 com menos 1? Isso. Corrigiu bem, né? O cilindro praticamente foi todo e deu uma miopizou um pouco, né? Tava 1,25 foi para 2. Quase que. Ele deve manter próximo disso até cair, né, doutor Paulo? Ele tende a ficar com a metropia baixa. É raros casos que você fica com grande ametropia. A maioria diminui bastante. E a visão sem correção melhora, né? E a qualidade de visão também, né? Às vezes tem um pouco de queixa de glare, mas você passa um Glaube, um análogo de colírio para diminuir, contrair a pupila dele, melhorar a queixa dele, né? Geralmente, alguns queixam, né? Geralmente eu falo, não, isso é um efeito de memória do anel, para você não coçar o olho, para você lembrar que você tem um anel. O paciente está melhor, está 0,20, foi para 20,30, vai estar reclamando às vezes que está vendo à noite. Não, isso é um efeito de memória, para você lembrar que você tem um anel no olho, que você não pode coçar. Não coçar. Aí, mas geralmente a grande maioria fica satisfeito, né? É raro algum caso que não dá o resultado esperado, né? E mesmo nos casos avançados, e vocês começam a indicar também nos casos mais leves, né? Para não deixar evoluir tanto. E funciona bem, até a questão da estabilidade. A maioria dos casos fica estável, lógico, a gente pode complementar com crosslink, mas particularmente eu não tenho complementei no começo. Hoje é raro um caso que a gente tem que fazer crosslink. Realmente se orienta o paciente, ele já para de coçar, porque como ele está com o anel implantado, ele já conscientemente diminui a alergia, diminui o prurido, a coceira, na verdade. E se orienta bem, ele vai estar usando corticoide, retornando, geralmente ele já tende a não coçar mais, né, porque ele foi operado, e a superfície do olho melhora pelo tratamento da cirurgia, do pós-operatório, então ele diminui bastante a coceira. É raro o caso de extrusão por coceira. Às vezes só se o paciente ficou muito tempo sem segmento, né? Ou o anel ficou um pouco mais superficial e pode destruir, mas se ele bem implantado e o paciente estando tratado da alergia, raramente ele vai coçar e poucos casos vão continuar progredindo, né? Inclusive o Dr. Paulo tem vários trabalhos já com mais de 100 crianças, né, entre 8 e 14 anos, sem evolução ou evolução mínima, sem necessidade de complementar com crosslinking, submetidos apenas à implantação da anel de Ferrari. Então, isso mostra que ele também tem, a gente fala muito do potencial de correção visual, que é o mais importante, topográfico, de aplanamento, refrativo em alguns casos, lógico, não são todos, né, mas vai melhorar a refração, uns mais, outros menos, aí depende da resposta da biomecânica do paciente, né. E, por último, em muitos casos, você também tem esse trabalho do Dr. Sérgio, que é acima de 21 anos, 80% a 90%, estabilizou só com o anel de Ferrari, e abaixo de 20 anos, você teve uma progressão maior. Mas, na prática, paciente acima de 15, 20 anos, bem tratado de alergia, geralmente eles não costumam evoluir o ceratocone. A gente tem uma paralisação, na grande maioria dos casos, só com a implantação da anel de Ferrari. Então, cada caso é um caso, né? Mas a resposta desse caso seu foi boa, né? E tende a melhorar mais ainda, só um mês.